Vamos lá então, moçada. Tema envolvendo ainda dentro da demografia sobre movimentos populacionais. Então, importante lembrar, migrações, consideramos migrações qualquer deslocamento populacional. E é lógico, desde as épocas mais remotas, nós temos mobilidade humana. Então, o homem, ele, desde o início, considerando a sua primeira fase, vamos lá, falar um pouquinho sobre a fase primitiva, não é? Os grupos, eles eram nômades. O homem, ele sobrevivia da caça, da pesca, da coleta. Então, de uma forma ou outra, havia essa necessidade específica, não é, de mobilidade. Claro que os tempos foram mudando, as atividades elas foram surgindo, elas foram evoluindo, mas ainda existe essa necessidade de mobilidade. Ela ainda acontece. Então, os deslocamentos populacionais, eles ainda estão se manifestando, não é? Por que isso acontece? Então, o que na realidade faz com que as pessoas, né, que a população, ela se desloque? Então, aqui o que nós temos são os principais fatores que contribuem para essa migração, né, para esse deslocamento. Então, nós temos fatores de ordem política, nós temos fatores de ordem religiosa, os conflitos religiosos, nós temos aí os conflitos étnico-raciais, existe o fator natural, a ocorrência de um evento natural que pode, com certeza, inclusive, forçar essa mobilidade, tá? E existem, claro, os fatores econômicos. Desses fatores, podemos até admitir, o fator econômico, ele é considerado o carro-chefe nesse processo. Por quê? Porque a população, ela busca o quê? Melhores condições de vida. Isso é normal. A mobilidade humana, ela se manifesta principalmente dentro desse objetivo, buscar uma qualidade de vida melhor, e é claro que isso envolve fatores econômicos, as atividades econômicas. A mobilidade, né, o fato de você entender essa movimentação feita pela população, nós também entendermos os diferentes tipos de migração. Então, existe essa migração natural, né? Existe essa migração espontânea, ou seja, um indivíduo, a pessoa, ela se desloca por vontade própria, tá? Ela tem essa necessidade. Então, é uma escolha dela. Chamamos isso de migração natural, de migração espontânea. Mas existe também a migração forçada. Essa migração forçada, ela está mais definida, né, por um fator político, um conflito religioso, um conflito étnico-racial, muitas vezes, ou até mesmo um fator natural, né, um evento natural que force a saída da pessoa, da população, de um lugar para o outro. Tá? Então, chamamos isso de migração forçada. E existe, claro, a migração controlada. A migração controlada, como o nome já sugere, é aquela que ocorre dentro de determinadas normas, dentro de determinadas regras. É o que nós observamos hoje na maioria dos países. Isso quando envolve entrada e saída de pessoas, principalmente a entrada de pessoas em um país. Os países, eles apresentam regras, leis, para entrada, portanto, de estrangeiros principalmente. Então, dentro desse contexto, né, vamos entender. Primeiro, o ato de você sair, de você migrar, de você se deslocar, já exige um ato de coragem. Né? Vamos, por exemplo, sair do país em que você nasceu, o país que você vive, você vai para um outro país. Então, existe aí um ato de coragem, certo? Porque você vai para um lugar totalmente diferente daquilo que você está acostumado. E outro detalhe também, tá, moçadinha? Para migrar tem que ter o quê? Dinheiro. Deslocamento hoje não é simples. Deslocamento hoje não é fácil. Para você sair de um lugar, ir para outro lugar, você precisa ter uma certa estrutura, o que justifica, portanto, como eu já disse, primeiro o ato de coragem e segundo, claro, tem que ter dinheiro para isso. Mas enfim, considerando mobilidade, então nós temos o quê? Os diferentes tipos de migrações. Então nós temos aí
a chamada migração definitiva. A migração definitiva, o nome já é bem sugestivo, não é? É quando o migrante, ou seja, quem está se deslocando, ele se estabelece de forma permanente para o seu local de destino. Então aqui eu estou colocando como exemplo o Brasil, quando ele recebeu aqui imigrantes italianos, japoneses, entre outros, né, grupos, que vieram aqui para o Brasil para ficar aqui, para permanecer aqui, para tornar então o Brasil a sua terra, né, a sua nova terra. A situação envolvendo também nordestinos, né? Nós tivemos muitas mobilidades internas no Brasil. Né? A saída em grande parte do nordestino, né? Lá da região do Nordeste para outras regiões brasileiras. É importante lembrar que o Nordeste foi o nosso primeiro eixo econômico. O Nordeste concentrou, né, por muito tempo a maior parte da população brasileira. Isso representava o que? Mão de obra. E muitos outros ciclos econômicos se manifestaram no Brasil, e claro que o Nordeste se tornou uma área de saída, né? Os nordestinos eles se espalharam pelo Brasil. Mas enfim, quando o indivíduo ele se estabelece de forma permanente no local de destino dele, consideramos, portanto, uma migração definitiva. Agora, a migração também ela pode ser temporária. Temporária porque o migrante ele se desloca, mas isso por um determinado tempo, tá? Esse tipo de migração pode ser inclusive até mesmo diária, né? Então vamos supor, o trabalhador se desloca de um local, né, para o outro para trabalhar, né? Ele pode se deslocar com uma finalidade de passeio, uma finalidade de lazer, né? É o que nós temos aí com o turismo. O turismo é uma atividade de lazer e o turismo representa um grande deslocamento populacional. As pessoas vão conhecer o mundo, as pessoas conhecem os lugares diferentes, mas isso é temporariamente, né? É por um determinado tempo, né? Por um determinado período. Né? Pode ser um período curto, diário, como eu disse, mas também de alguns dias, semanas, enfim. Mas consideramos, portanto, esse tipo de mobilidade como uma migração temporária. Tá? Aqui duas nomenclaturas bem conhecidas por vocês: imigrante e emigrante. Qual é a diferença? Imigrar significa entrar. Emigrar significa sair. Isto de uma região ou de um país, certo? Então, vamos imaginar, você quer ir viver, quer ir morar lá nos Estados Unidos, né? Sonho de muita gente. Então, você para o Brasil, como você está saindo do Brasil, você é considerado um imigrante. Lá nos Estados Unidos, como você está entrando, você lá é um imigrante. Então é bem interessante isso, né? Porque ao mesmo tempo, você, para o seu país de origem, você é considerado um imigrante. E para o seu país de destino, você é considerado um imigrante. Então, é sempre bom reforçar essas duas nomenclaturas, ok? Como existem diversos fatores, né, que provocam a saída ou a chegada de uma determinada pessoa em uma determinada área, como nós vimos, né, é importante também ressaltar, destacar essas duas outras nomenclaturas, ecúmena e anecúmena. A área ecúmena, a área anecúmena. Então veja bem, o que eu considero como uma área ecúmena é uma área que está atraindo pessoas. Essa atração, ela pode se manifestar por vários fatores, mas é muito comum nós relacionarmos estas áreas de atração, tá, a fatores tanto de ordem natural, como a fatores de ordem histórica e fatores de ordem econômica. Na realidade, nós podemos ter os três fatores conjugados,
Mas, de novo, carro-chefe normalmente vai ser o fator econômico, tá? Então, as áreas ecúmenas, elas vão ser áreas de grande concentração populacional. Normalmente são áreas que correspondem a verdadeiros formigueiros humanos. Já as áreas anecúmenas, elas são áreas que já se caracterizam, tá, por vazios demográficos. As áreas anecúmenas são áreas de expulsão populacional, envolvendo os mesmos fatores, muitas vezes, os mesmos fatores, mas são áreas, tá, que não oferecem mais muita vantagem no aspecto econômico, principalmente, tá? Então, normal que as áreas anecúmenas, elas sejam áreas que se caracterizam, como eu já disse, por verdadeiros vazios demográficos, certo? Dentro desse contexto, lembrando um pouco a respeito desses conceitos, né? É até interessante uma música, provável uma música bem conhecida de vocês, né? Brasil, um país de imigrantes. Então, só lendo uma pequena estrofe aí, né? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Foi Antônio Brasileiro que soprou esta toada e cobri de redondilhas para seguir minha jornada. Interessante, né? Uma música conhecida, mas ela retrata um pouco do que é a realidade, né, dentro da mobilidade brasileira. Claro que os conceitos e as definições que eu coloquei agora há pouco para vocês representam, né, conceitos importantes que se aplicam a qualquer tipo de mobilidade. Mas é bem interessante quando falamos do Brasil, principalmente. Mas vamos lá. Em relação ao espaço de deslocamento, né, como é que eu posso classificar as migrações? Então, nós temos aí migrações internas, migrações externas. As migrações internas, também chamadas de migrações nacionais, é quando elas acontecem, elas são realizadas dentro de um mesmo país, ou seja, dentro dos limites, né, de fronteiras. Essas migrações internas ou nacionais, elas podem também ser classificadas em migrações interregionais, quando elas acontecem entre uma região e outra, e também podem ser classificadas como migrações intrarregionais, quando elas são feitas dentro da mesma região. É o nosso caso aqui no Brasil. O Brasil tem, né, essa divisão regional, são 5 macro-regiões, são 5 Brasis, não é? Então, quando alguém sai lá do Nordeste, vem para a região Sudeste, independente do estado, mas houve uma mudança de região para região, então de uma região para outra, essa migração é chamada de interregional, certo? Agora, vamos supor, você nasceu lá no Rio Grande do Sul e hoje você está vivendo aqui no Paraná. Você mudou de um estado ao outro, mas está na mesma região, que é a nossa região sul. Então, a tua migração é uma migração intrarregional. Só cuidado, o contexto região ele é mais abrangente também, né? Se eu pegar, por exemplo, o continente americano, ele está dividido dentro de um critério cultural étnico-linguístico em América Latina e América Anglo-Saxônica, né? Então, por exemplo, você sai aqui do Brasil e vai viver lá nos Estados Unidos, você saiu da América Latina e você foi para a América Anglo-Saxônica. Então, você realizou uma migração interregional. Agora, você vive aqui no Brasil, nasceu aqui no Brasil e hoje você está morando, por exemplo, lá no Paraguai, né? Já que nós temos vários brasiguaios lá. Então, esta migração saiu do Brasil para o Paraguai, mas continua dentro da América Latina. Então, você fez uma migração intrarregional. Então, tem que ter esse cuidado, entendendo, né, até que ponto eu tenho que considerar regionalização, certo? Quando se trata das migrações internas, é interessante dar destaque a alguma delas, né, como é o caso aí do êxodo rural, né, já é bem conhecido por vocês. O êxodo rural nada mais é do que uma transferência, né, um deslocamento das pessoas do campo para a cidade. Nós também chamamos o êxodo rural de urbanização.
não é? Então, a saída do homem do campo para a cidade. Esse é um deslocamento que já vem acontecendo há muito tempo e se manifestou de forma diferente nos países desenvolvidos, né? E também nos países subdesenvolvidos. Tá? Então, dentro desse contexto, né, é um movimento que ainda continua acontecendo. Tá? O processo da urbanização ele é crescente no mundo todo. Né? Hoje nós sabemos que em torno de praticamente 60% da população hoje está vivendo em cidades. Então, esse é um movimento, né, que chama a atenção, primeiro, por que ele acontece? Né? Por que ele está acontecendo? Por que ele aconteceu e está acontecendo aí? Então, as causas desse movimento, as causas dessa mobilidade. Nós temos, primeiro, claro, a mecanização do campo. O que nós temos aí é o processo de modernização. Lembra? Você vai relacionar a atividade industrial dentro desse processo, porque a presença da indústria moderniza as atividades. A presença da máquina no setor industrial e a presença da máquina lá no campo, tá? Tirando praticamente, não é, o trabalho do trabalhador rural. O desastre natural, comum, porque no campo, as atividades primárias, você tem agricultura, pecuária, né, extrativismo e a agricultura principalmente, considerando aí a principal atividade do campo, você sabe que é uma atividade de risco, ela depende muito do comportamento do clima e do tempo. Então, um desastre natural, seca, geada, são eventos naturais que realmente, né, trazem consequências graves ao campo, a prática de determinadas atividades, como a agricultura principalmente. A baixa remuneração, porque a mão de obra no campo sempre foi barata. Tá? O trabalhador rural tem uma pequena remuneração, né? O trabalhador volante, aquele trabalhador itinerante, que não é dono de propriedade, mas que trabalha em propriedades, ele tem uma remuneração muito baixa. Tá? A falta de infraestrutura, tá? Realmente nós temos uma dificuldade grande, né? O campo oferece muito menos vantagens do que a cidade, né? É o que faz com que muitos trabalhadores rurais, né? O que fez com que muitos trabalhadores deixassem o campo e ainda continuem deixando, e a questão da formação, né? A qualidade de ensino. Nós entendemos muito bem essa dificuldade de formação, né? A precariedade que é a educação no ambiente rural, no campo especificamente. Então, são as principais causas. Né? A cidade sempre apresentou atrativos, né, muito mais interessantes, fazendo com que essa transferência ela acontecesse e continue acontecendo ainda. Mas, claro, para tudo tem um preço. Então, consequências, né, do êxodo rural. O que isso causa, o que isso traz? Como consequências, nós temos a favelização. Lembra que a favelização é um processo que se manifesta no ambiente urbano, né? O espaço urbano, o solo urbano, tá? Ele é bem e bastante especulado. Lembrando que a cidade não é só um lugar de se morar, mas é também um lugar de se morar, de se ganhar dinheiro, como nós já sabemos a respeito disso. Então, evidente, né, o déficit habitacional é muito grande. As pessoas que chegam do campo na cidade não vêm com recursos suficientes para ter, né, uma habitação adequada, ocupar uma área com benefícios, com estrutura adequada. Então, processo da favelização. O aumento do desemprego, porque quando o fluxo é grande, a cidade não está preparada para receber todo esse contingente populacional. E a falta de formação também para essa mão de obra, não é? Justamente por quê? Porque essa mão de obra não é qualificada. E quando se trata da cidade, o ambiente urbano, tá? Esse ambiente é um ambiente que exige formação dentro das atividades e das oportunidades dos empregos que existem. Tá? Quando se trata do subemprego, lembra que subemprego é a informalidade. O subemprego é quando você tem a pessoa desenvolvendo uma certa atividade, mas ela não está registrada, ela não tem a carteira assinada, ela não contribui, ela não vai dispor de benefícios. E o setor urbano,
tá? A cidade, né, pelo excedente populacional, não consegue oferecer oportunidades para todo mundo. Então, claro que isso é um grave problema. A perda de mão de obra lá no campo, não é? Porque a saída ela é intensa, mesmo que a máquina esteja presente, nós precisamos entender, tá, que tem necessidade de mão de obra lá no campo. Existe essa necessidade e isso vem, claro, fazendo falta, né, pela transferência, né, significativa do homem do campo para a cidade. E, claro, a marginalização é uma outra consequência grave, né, porque a falta de oportunidade leva muitas vezes à prática do ilícito. Infelizmente, é um sistema. E isso acontece, sabemos muito bem disso, e é crescente, portanto, essa marginalização. Então, falando um pouco a respeito aí do êxodo rural. Outra mobilidade muito interessante é a chamada migração de retorno, e ela vem ocorrendo com muita frequência e nas últimas décadas, no Brasil principalmente, nós observamos muito disso. O nome já diz tudo, retorno. Nada mais do que o retorno de pessoas que deixaram o seu estado natal, a sua cidade natal, né, por um determinado tempo e hoje estão regressando, né, ao seu local de origem, né, à sua terra natal, ao seu estado natal, à sua cidade natal. Geralmente essa saída, né, dessas pessoas do seu local de origem, né, que seja a cidade, que seja o estado, o principal fator foi de ordem econômica. É o caso aí dos nordestinos aqui no Brasil. Tá? Muitos saíram, se deram bem, mas outros saíram, né? Não conseguiram conquistar muitas coisas e hoje estão voltando, estão retornando às suas cidades natais, aos seus estados natais. Então, essa é a chamada migração de retorno. Outra mobilidade interessante é a chamada migração sazonal. Essa migração sazonal, o nome sazonal indica período, então é importante isso, tá? É importante você relacionar isso, tá? Transumância, entendendo, é um deslocamento temporário, é um deslocamento periódico, tá? Então, é o tipo de migração, vai e volta, né? Então, o deslocamento ocorre, a saída da área de origem para outra área, mas eles retornam posteriormente, tá? É o que nós temos de novo falando sobre o nordestino, tá? Ou quando lá no Nordeste mesmo, você observa um deslocamento lá entre as sub-regiões do Nordeste, envolvendo principalmente a zona da mata, né, nordestina, e a região lá do Agreste, né, que são duas áreas paralelas, envolvendo muita prática da agricultura. Essa migração sazonal, né, ou transumância, ela ocorre dessa forma, periodicamente, temporariamente, saída e volta, né, ou essa mobilidade, nesse exemplo aqui, envolvendo o Nordeste, né, em períodos de colheita. Né? Então, trabalha-se em colheita de cana, né, isso principalmente lá na zona da mata, encerrou esse período de colheita de cana, se vai lá para o Agreste, trabalhar em outras culturas, como algodão, por exemplo, e isso segue praticamente o ano inteiro. Então, esse é um outro tipo de mobilidade, né, que ocorre com muita frequência. Lembrando, são mobilidades internas, ok? Aí nós temos o nomadismo. O nomadismo foi, desde o início, o principal movimento realizado pela sociedade humana, tá? Era muito comum os grupos nômades, né, se deslocando principalmente, procurando, buscando, né, alimentação, né, buscando seu alimento, buscando a sua sobrevivência. Né? Mas o nomadismo, claro, diminuiu bastante, mas ainda nós encontramos grupos nômades. Existem muitas tribos nômades espalhadas pelo mundo todo que ainda buscam o seu alimento, buscam pastagem para os seus rebanhos. Tá? Então, a exemplo, você vê aí na imagem, né? É ambiente de deserto, né? Existem aí os povos do deserto que sempre estão se deslocando. Então, é comum esse tipo, né, de situação. Né? Então, ainda nós temos, né, a ocorrência, né, do nomadismo. Tá? Eles não estabelecem uma residência fixa, eles não têm um ponto fixo, eles sempre estão se deslocando. Certo?